O Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos. Muito bom dia, é um prazer estar conversando com vocês. Meu nome é Eduardo Alves, para quem não me conhece. Esse ano 2026, né, eu reservei para cuidar um pouco mais da família. Então, não tenho andado pelas casas espíritas, né, fazendo aquilo que eu mais gosto, que é divulgando a doutrina. Nós estamos com alguns problemas familiares e a gente está necessitando estar um pouco mais próximo da família. Então, peço desculpas às casas, né, inclusive o Amadeu Ferretti, de não estar indo aí, né, conversar um pouco sobre espiritismo. Eu recebi esse tema, até estou fazendo alguns dias de atraso, em função até um problema confuso que está acontecendo na família, mas é um prazer, né, estar enviando essa mensagem para vocês. Primeiramente, quero pedir ao nosso Bezerra de Menezes, a Fabiano de Cristo, Play de Espíritos Amigos, nos dê bastante força para superar as dificuldades, né? E pedir permissão a Jesus, ao nosso Pai, Deus, para iniciar essa pequena conversa com vocês. O tema é complexo, é um tema falando de família. O Livro dos Espíritos tem uma capacidade de tratar de todos os assuntos. Esse livro chama de livro pai, livro mãe, né, que dá origem a toda a doutrina espírita. Como a gente pode ver lá no iniciozinho da introdução, Kardec fala que no Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Então, nós que colocamos nossa confiança em uma doutrina, né, e escolhemos por liberdade o Espiritismo, devemos conhecer bem, muito bem o Livro dos Espíritos. E nesse particular, nós estamos lá no finalzinho das leis morais, né? Estamos tratando das leis morais e estamos estudando lei de justiça, amor e caridade, né, que é o resumo de todas as leis e também é a mais importante das leis, né? Desde a lei de adoração, né, até a lei de liberdade, que é a última lei antes da lei de justiça, amor e caridade. Todas as leis têm sua particularidade, têm sua importância, mas a lei de justiça, amor e caridade, que é a lei que resume todas as outras. E aqui fala dessa parte do envolvimento familiar, né? Tema do amor materno e filial. Nós temos que ter bastante cuidado, porque estamos atravessando uma fase em que estão colocando essa entidade família em risco. E nós não podemos permitir isso como espírita, né? A família é importante, a formação desse berço familiar é importante. Todos os governantes tinham que estar voltados para a preservação da família, da qualidade da família, da união da família. Tem lá os seus particulares, né? Tem algumas ocasiões que é melhor, vamos fazer, desfazer um relacionamento e continuar tentando ainda um outro para poder formar uma nova família. Mas o importante e o objetivo da humanidade é a família. Enquanto existir essa entidade forte, a gente tem esperança de uma sociedade melhor. E nós estamos passando por uma dificuldade muito grande no mundo, onde estão se colocando em xeque a valorização da família.
Então, essa família que é tradicionalmente formada, né, por um marido, mulher, filhos e mais algumas uniões diferentes, né, que estão ocorrendo, desde que seja uma família respeitável, né, nós temos que preservar todos os jeitos. Nós, espíritas, tem algumas dificuldades em entender esse caso de separação, né? Porque uma tradição cristã, as pessoas se unirem no casamento e, como dizia meu pai, né? E já desencarnou meu pai e minha mãe, a gente tem que ir até a morte com aquele que a gente escolheu para casar, né? Mas a doutrina espírita vem esclarecer isso de uma forma muito bem clara, né? Ali na lei de reprodução e também no capítulo 22, não separei isso que Deus juntou, nos dando uma orientação que é melhor ter uma separação amigável do que viver com quem a gente não se compatibiliza e até a casos de violência, né? Então, em ambos os casos, tanto no livro dos Espíritos quanto no livro do Evangelho, né, os Espíritos nos informam que o que é sagrado no casamento é a união dos sexos para que gerem novos seres. Isso que é o que Deus, esse amor, né, que vai gerar esses novos seres para poder a renovação da sociedade. Infelizmente, estamos passando por dificuldade no mundo inteiro, em que a taxa de natalidade tem despencado, tem despencado. Aqui no Brasil, se eu não me engano, está em 2,1 por casal. Outros países está em 1,6, os mais radicais, né, está em 1,6, ou seja, é uma taxa muito baixa para a renovação dos seres que desencarnam. Há um risco, né? Um risco muito grave. Daqui a 20 anos, até 2050, a população do mundo diminuir a tal ponto que a quantidade de idosos, no meu caso, como eu, né, em 2050, vou estar lá com 95 anos, a maioria da população mundial vai ser idosos, né? Então, se não houver uma renovação, corre-se o risco de mais para frente alguns países desaparecerem, algumas cidades, como na Itália, na Espanha, em Portugal, tem várias cidades que estão fechadas. No Japão também, já localizaram cidades que os filhos abandonaram as cidades para estudar nos maiores centros e as cidades estão terminando porque os habitantes da cidade estão desencarnando. Então, isso é um risco muito grande. Tomara que isso seja passageiro. Então, com relação aí ao tema específico do amor, né, da filial e maternal, nós temos 3 perguntas hoje para a gente analisar, para a gente conversar um pouquinho, né? A 890, né, onde diz: o amor materno é uma virtude ou um instinto, né? Uma virtude ou um instinto, né? Nós vimos na abertura da Lei de Justiça, Amor e Caridade, que fala de virtudes e vícios, né? Virtudes e vícios. Então, ali a gente já estuda o que é virtude, né? Instinto a gente vai ver lá no iniciozinho do Livro dos Espíritos, né? Quando ainda está falando na criação dos seres vivos, e quando a gente passa pela fase vegetal e animal, a gente adquire ali o instinto. Então, nós temos uma coisa instintiva que a gente faz sem perceber, ou é uma virtude que a gente pensa, que a gente analisa. Então, esse amor, é isso? E os Espíritos esclarecem que é uma e outra coisa, né? Quer dizer, na realidade, é uma virtude e também é um instinto, né? E os livros dos Espíritos continuam. A natureza, né,
impõe esse amor como um instinto para a preservação dos filhos. Então, uma mãe, seja ela do reino animal ou do hominal, ela praticamente dá sua vida para proteger o filho. Tá? Então, isso vem do lado instintivo. Continua o Livro dos Espíritos. Porém, enquanto nos animais esse sentimento se restringe às necessidades materiais, né? Lá na parte animal, o cachorro, o gato, o leão, o tigre, ele protege, né, esses filhos com a sua própria vida, né, para a preservação da parte material, até eles conseguirem ter autonomia de se alimentar, de se defender, né? Então, quando no reino animal essa condição já chega para, né, que o Livro dos Espíritos fala, cessa para quando os filhotes se tornam independentes, né? Então, isso a gente observa nos animais. Nos humanos, ele persiste por toda a vida, envolvendo devoção, abnegação, sobrevivendo até mesmo a própria morte, que depois que a gente desencarna, a gente ainda continua com aquela lembrança do ser querido, do filho, né? No caso do filho ou da mãe ou do pai, até depois da morte, que a gente fica ali, né, com aquele sentimento maravilhoso de saudade, né, uma coisa positiva, vendo os objetos, lembrando dos conselhos, da atitude, da forma de pensar, né, que a gente aprende com os pais. Então, quando o Kardec quer saber, né, se realmente é um instinto ou uma virtude, até que a gente tenha essa independência do filho, os dois são iguais, tanto o animal quanto o homem. Só que no animal, assim que o ser, né, alcança o objetivo de se virar sozinho, a mãe já abandona, né? Então não tem esse raciocínio depois de um certo tempo que aquele animal é sua mãe ou seu pai, ou é seu filho ou sua filha, né? Então a gente percebe que os animais mais domésticos, que a população toda tem algum, né? Pelo menos já teve ou ainda tem, a gente percebe que quando se tem um filhote, né, de um gato, de um cachorro, o próprio filhote, né, depois de um certo tempo, ele pode fazer o cruzamento, que a gente chama, né, com a própria mãe, ou até com a própria avó, né, se a primeira geradora ainda estiver viva, para gerar novos seres. Então, isso é instintivo do animal, né? É até engraçado, né? Alguns casos que a gente tem visto aqui nos sites de informações de situações desse tipo no interior do Nordeste, no interior do Norte, né? Em alguns lugares bem assim isolados, né? Desse tipo de situação onde o pai tem, né, como repetindo os animais aí no caso, tem filho com a esposa e depois com a própria filha, vamos dizer assim. E tem casos até que pais têm, pelo menos um que eu vi, o pai tinha três esposas, sendo a esposa natural, a primeira, e mais duas filhas como esposa, e gerando filhos dele, né? Isso é um caso totalmente atípico. Aí não entra virtude, aí entra uma situação primitiva, que lá no primitivismo poderia ser assim, pela necessidade de reprodução, né, de população da Terra, onde as tribos, os grupos, quanto mais componentes tivesse, mais forte seria, porque era dominado, as conquistas eram pela força, né? Então é muito comum, né, esse tipo de situação, porque quanto mais
se uma tribo ou um grupo de, de familiares tivesse 100 pessoas, né, o outro grupo tinha 20, aquele de 100 poderia dominar o de 20 pela quantidade de pessoas, de homens mais fortes e mulheres. Né? Então, deveria ser mais comum naquela época. Então, ainda temos alguns espíritos encarnados no século XXI, ainda com esse tipo de instinto, né? De instinto de reprodução até animal. Mas, normalmente, né, depois que o filho e a filha nasce, a gente dá a vida por ele pelo restante da vida, porque vai ser filho o resto do tempo todo. Né? Eu normalmente, quando eu converso sobre esse assunto, né, e isso eu vejo na prática, né, nós temos uma família tradicional, a família da minha mãe teve 13 filhos, 4 desencarnaram muito pequeno e ainda tinham os agregados, né, que minha mãe veio do Nordeste, então naquela época vinha muita gente do Nordeste para o Rio, na década de 50 e 60, né, e minha mãe recebeu muitos parentes aqui que moravam na minha casa junto com a gente e todo mundo era criado como uma família. Então a gente tinha essa capacidade de união, né, daqueles componentes da família, né? Muitas crianças, né? Meninos e meninas misturados, né? Então eu vim de uma época que era isso comum, né? A gente desse período, dessa época, a gente casou, criou novas famílias e, né, a gente se dedicou a nossos filhos, como eu tenho dedicado aos meus filhos e agora aos netos, mas nunca esquecemos de nossos pais, né? Nós tratamos nosso pai, agora a Dilma aqui está com um problema com a mãe dela, é um dos problemas familiares que a gente está tendo esse ano, que teve internada agora no CTI, no Nossa Senhora do Carmo, durante 2 semanas, né, na beira do desencarne. Graças a Deus conseguiu se recuperar, mas a família se reúne para poder cuidar dela. Então, as 3 filhas, inclusive uma que mora nos Estados Unidos, está aqui, vai passando um mês, tem que voltar porque tem outros compromissos lá, para poder cuidar da sua mãe, né? E Dilma tem se dedicado o tempo todo a essa tarefa, e as outras coisas da família eu tenho que cuidar porque ela está dedicada à mãe dela. Mas a gente tem essa impressão que os meus filhos já não vão ter a mesma preocupação com a gente da nossa época, né? Que nós fizemos pelos nossos pais, possivelmente, não é uma afirmativa, mas é uma possibilidade, que os nossos filhos não vão fazer por nós, tá? Os nossos filhos vão tratar dos filhos deles e da carreira deles, e os pais, no caso eu e Dilma, né? Ou avós, no caso que a gente já tem neto, vamos ter que, não é se virar sozinho não, sabe, assim, ter menos atenção do que nós demos para os nossos pais, né? Então isso é uma tendência, e por isso todos aqueles que puderem, isso eu falei muito, era uma coisa que eu repetia muito nas minhas palestras, quando havia oportunidade, o assunto requeria, é que nós temos que se preparar para não ter tanta atenção dos filhos como nós demos para os nossos pais, tá? Então, temos que estar com essa, vamos dizer assim, essa consciência de que as coisas mudaram. As coisas mudaram. Como eu disse, não é geral, mas uma grande maioria, pelo que eu percebo, naqueles que eu tenho mais possibilidade, e por aquilo que eu converso com as pessoas, né, quando o assunto requer esse tema, é que os pais, né, daquela época, da década de 60, 50, 70, eram muito mais dedicados aos seus pais, também aos filhos, sem esquecer os filhos e netos, do que essa nova geração já de 80, de 90, da virada do século vão ter com os pais. Então a gente tem que se preparar
para a gente se manter sozinho, né? Eu fico assim, eu posso citar um caso, né? Eu não sei o detalhe, né? Mas a gente vê o desencarne assim de Dona Ivete tão isolada, né? Não sei se foi a opção dela, mas eu respeito a opção dela, se for, né? De estar num asilo e com 2 filhos, né? Como eu disse, eu não sei a particularidade do caso, né? Mas é uma possibilidade da gente estar se preparando para isso, tá? De os filhos não querer mais, vamos dizer assim, cuidar tão perto como nós fizemos pelos nossos pais, tá bom? A questão 891, né? O amor materno é mais forte que o filial, né? É uma pergunta que Kardec faz, porque ali na anterior ele fala que a mãe mata e morre pelo filho, né? E o filho? Então ele quer saber, então esse amor materno realmente é mais forte do que o amor do filho pela mãe? E os espíritos respondem sim, e há um motivo providencial para isso, né? E há um motivo providencial para isso. A mãe é quem necessita de mais abnegação para criar e proteger o filho durante a sua fragilidade. Está na natureza, né? O amor da mãe pelos filhos é mais forte, porque os filhos precisam mais, né? Naquela primeira fase. O amor da mãe pelo filho é um reflexo do amor e da dedicação que o Criador tem pelas suas criaturas, né? Então ele faz uma analogia, né, do amor de Deus com todos nós, né? Então o amor do Pai, né, nosso Pai Deus tem por nós é semelhante ao amor da mãe tem pelos seus filhos. Então o amor da mãe pelo filho é muito maior do que o amor do filho pela mãe, apesar que existe esse amor, tá? Não existe amor não existe amor do filho pela mãe, mas o amor da mãe pelos filhos geralmente é muito mais forte, muito mais forte. A mãe, principalmente a mãe, né? Aqui quando eu falo mãe, é mãe mesmo, né? Que passa noites e noites acordado com o filho precisando, doente ou não doente, com fome ou não com fome. No meu caso, eu posso citar o meu caso de pai, né? Eu sei que no meu primeiro filho eu acordava qualquer pulo, né? Ele dava qualquer chiado lá, eu já acordava. Mas no segundo filho já não tinha, já era natural não ter tanta rapidez em atender o segundo filho. O segundo filho, geralmente a mãe pulava primeiro que eu. Então, para a mãe não tem diferença. Agora, para o pai, no meu caso, eu já achava que segundo filho eu atuei menos naquelas horas de necessidade de madrugada do que a mãe. A mãe não. O primeiro eu acordava, mas a mãe acordava também. Mas quando ela estava muito cansada, ela deixava eu cuidar e ela ia dormir. Mas no segundo eu já vi que eu falhei um pouco mais, eu fiquei mais preguiçoso. Daquele vai você, e ela ia. Então o amor da mãe pelo filho é espetacular, né? Seja ele filho gerado ou filho adotado, né? Nós temos um filho adotado que tem dado um pouco de trabalho, mais do que os outros 2 gerados, né? E a gente que é espírita, né, conhece bem a doutrina, sabe que uma criança para estar num orfanato, né, pela justiça divina, a gente sabe que está passando por alguma dificuldade, né? Geralmente, não são todos, as crianças de orfanato são problemáticas, né? Então eu tenho um filho de orfanato que é problemático, muito problemático. E a gente tem lutado com ele, agora está com 28 anos, mas algumas atitudes dele é de criança, de responsável, mas é filho, né? Filho a gente vai
aturando algumas coisas, dando um pouco de linha, né? Como diz minha esposa, da linha pipa, né? Da linha pipa, e depois puxa de volta, mesmo com 28 anos, né? Agora ele está para ser pai, espero que ele tenha um pouco mais de responsabilidade, mas já teve muito trabalho, muito, assim, deu quase querendo desistir dele, quase que perdendo a posse dele em função de problemas que ele deu. Mas hoje em dia está bem melhor, né? Mas o amor é o mesmo. O amor que eu tenho pelos meus 2 filhos mais velhos é o mesmo que eu tenho por ele. E muitas vezes eu tenho um amor por ele maior do que os outros, porque ele precisa mais, né? Então esse amor materno, né, e paterno para com os filhos é muito grande. E ele não tem, pelo que ele parece, né, pelo que ele passa, não tem o mesmo amor por nós, né? Ele, vamos dizer assim, ele tem lá as suas atitudes, mas, por exemplo, eu faço todas as coisas que eu faço por ele, eu falo, agora fala obrigado papai, ele nunca falou isso, nunca falou. Ele não consegue agradecer, ele não é grato por nada. Não sei se foi um problema psíquico por causa do orfanato, de abandono de pai que ele teve, mas ele não consegue, ser gentil, né, com os pais, nem com os avós, enfim. Está melhorando um pouquinho, né, mas não chegou aquilo que uma criança de 10, 15 anos faria pelos pais, ele ainda não faz. É muito difícil ter essa gratidão por sermos pais, mas o amor nosso por ele não diminui, não. A gente já teve muita decepção com ele, mas a gente acha que vale a pena se dedicar um pouco mais, a ver se ele tem independência total, né, na vida dele, né? Tomara agora que ele, sendo pai, ele possa adquirir novas virtudes. A questão 892, que é a última, né, ele pergunta: pais que têm filhos que causam desgosto, eu estava falando isso agora, estão isentos de lhe ter ternura, né? Então, o filho dá desgosto, aquele filho criminoso, aquele filho violento, aquele filho mentiroso, aquele filho corrupto. O que acontece? O pai tem que dar carinho para ele do mesmo jeito? É isso que os espíritos perguntam. Então, o pai está isento, né? Esse cara é um safado, esse cara é um mau filho, não vou dar mais carinho a ele, não. E os espíritos respondem que não, os pais têm que dar carinho ao filho, independente da conduta dele, tá? Então, a resposta é não está isento. Os espíritos ensinam que esse sentimento é um dever e uma prova. Eita, é uma prova. Ai, Jesus, capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Lá, Santo Agostinho faz uma carta, e a carta única né? Um Rai Pai e Mãe, do capítulo 14. E Santo Agostinho faz uma carta, né? Gratidão dos filhos, são 3 páginas, onde eles mostram por que os filhos são ingratos conosco, né? Muito, muito, muito bonita a carta de Santo Agostinho. Eu acho que a maior carta que tem dentro do Evangelho é aquela carta de Santo Agostinho. Então ele responde: não, os espíritos ensinam que esse sentimento é um dever e uma prova. O amor pelos filhos é um meio que os pais os guiarem e os corrigirem. E a falta de afeição pode ser uma falha no cumprimento dessa missão espiritual, né? Então a gente não pode ter, assim, como diz na gíria, entre aspas, correr da raia, né? O negócio está difícil, a gente continua, tenta métodos novos, não está dando certo, pede ajuda. Aqui o Tiago já teve pelo menos uns 7 ou 8 psicólogos, uns 2 ou 3 psiquiatras, toda a formação dele de jovem, os esportes e as coisas que ele tinha tendências, nós acompanhamos ele, como futebol, teatro, dança, academia de música,
desfile de moda, ele queria ser modelo, nós acompanhamos, pagamos, gastamos muito dinheiro com relação a isso. Toda a oportunidade que tinha de desenvolver a virtude dele, nós demos, né? E mesmo assim, não temos esse retorno, né? Na parte de carinho, na parte de atenção. E a gente entende, porque nós temos as nossas imperfeições e ele tem a dele, né? Até quando isso vai durar, não sei. Geralmente, quando a minha esposa aqui está meio, a Dilma está meio desanimada, não sei o quê, eu falo, vamos viver hoje. Quando ela está preocupada, eu falo, olha, filha, hoje ele teve problema, mas amanhã pode não ter, né? Ou, estou preocupado com o futuro, isso, aquilo. Não, vamos viver o hoje, vamos fazer o bem para ele hoje, vamos dar carinho hoje, amanhã a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, essa forma da gente amar o filho ingrato é essa, né? Sabendo que a gente pode ter, isso não é afirmação dos espíritos, que tem que ter, não, pode ter tido uma crise com ele no passado, e ele veio bater na nossa mão nessa encarnação. Pode ter sido um problema do passado, né? Então, a gente tem que ter conhecimento e sabedoria para lidar com a situação, né? E os outros pais também, que tem um filho problema, tem que dar carinho, tem que dar atenção, até o limite, que cada um tem um limite, que acha necessário, né? Que não coloque em risco a sua vida. Então, se um filho coloca em risco a minha vida, eu tenho que me afastar dele, porque eu tenho que preservar a minha vida, né? Então, não chegando a esse limite, a gente tem que estar dando toda a atenção que a gente pode aos nossos filhos, mesmo eles sendo ingratos, né? Mesmo eles não sendo aquela pessoa perfeita ou mais calma e tranquila que a gente pensa. Lá na Missão dos Espíritos, na pergunta 583, né? Na 582, Kardec pergunta se a paternidade é uma missão, e os Espíritos respondem que sim, porque é uma missão de todos nós, e a gente vai pagar se a gente errar nessa missão, vai ser cobrado. E na pergunta 583, Kardec insiste em saber, em perguntar por quê. Tá bom, é uma missão, mas se o pai querer cumprir essa missão, os pais cumprirem essa missão, e mesmo assim o filho escolher uma má vida, aí os espíritos respondem, não, aí o pai Deus é justo, né? Os pais cumpriram sua missão, mas o filho não tem a opção dele, vai ser, então isenta os pais de culpa, né? É o tal da consciência tranquila, né? Então, nós estamos aqui para ter a consciência, fazer a nossa missão, e a missão paternal e filial. Nós, com os nossos pais, que já, a maioria, né, da minha idade, né, que as pessoas da minha idade, os pais já desencarnaram, e com os nossos filhos a gente tem que continuar, e também com os netos, né? Bom, é isso. Eu agradeço muito a oportunidade de conversar um pouquinho com vocês. Espero voltar em breve a fazer as palestras presenciais. Por enquanto, esse ano estou fazendo outro tipo de atividade, que para mim é uma novidade, né, de eu estar totalmente dedicado à família. E, enfim, nós vamos em frente. Que Jesus, na sua misericórdia, né, dê a cada um de nós muita inteligência, muita capacidade de discernimento para poder a gente cumprir a nossa missão, né, com bastante valentia, e voltar para o nosso plano, para a nossa casa, né, que é o plano espiritual, com um dever cumprido. Que Jesus o acompanhe a todos, que assim seja, graças a Deus.